Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nós falaremos hoje de uma declaração de Bolsonaro admitindo a possibilidade de termos no segundo turno Lula e Ciro Gomes. Eu só não sei se o petista curtiu muito essa fala e o Lula e Ciro ficaram ali nos assuntos mais comentados no Twitter. E vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando, ativa aí as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o seu like. Pessoal, nesse dia 26, então, o Bolsonaro, naquele seu cercadinho famoso, deu uma declaração, como eu disse, admitindo talvez essa possibilidade. Mas antes de comentar e de dizer como ele chegou nisso, porque tem uma estratégia por trás aqui, eu quero lembrar que aquele cercadinho, Bolsonaro fala muita bobagem, muita mentira, muita desinformação, fake news. Aquele espaço já custou caro demais ao Brasil, não ele em si, mas o que o Bolsonaro fala nele. Mas eu considero que a estratégia de comunicação direta com o seu público, que ele tem um pequeno, número de pessoas, mas aquilo representa os seus apoiadores. Sim, apoiadores, que não é qualquer um que chega naquele espaço, são aqueles que apoiam Bolsonaro. E ali você tem a transmissão ao vivo, você tem os vídeos que são recortados, compartilhados, ali ele pauta a imprensa, ali também ele responde críticas justas ou injustas que ele recebe, ele está ali sempre respondendo. Então a tática de comunicação direta e pela manhã, ela é interessante, eu acho que ela pode ser até aproveitada pelo próximo presidente. Claro que o próximo não vai falar tanta bobagem quanto o Bolsonaro fala, e na verdade nesse quesito talvez ele seja insuperável. Eu estou elogiando somente a estratégia de comunicação. Mas dito isso, o que a Carta Capital vai nos informar? Que o presidente Jair Bolsonaro reclamou nesta segunda-feira, dia 26, das críticas que sofre de apoiadores por não ter condições de vetar integralmente o chamado fundão eleitoral de mais de 6 bilhões de reais. De acordo com o mandatário, será cortado um excesso de 2 bi do valor proposto. Abre aspas para Bolsonaro. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante. O extra de 2 bilhões será vetado. Espero não apanhar do pessoal aí, como sempre. Se começarem a bater muito, vão escolher no segundo turno Lula ou Ciro. A crítica é válida quando tem fundamento, disse Bolsonaro. Então o que é a estratégia dele aqui? É dizer, gente, por favor, não me critiquem por apoiar, por sancionar o fundão. Não me critiquem porque, se me criticarem, nem no segundo turno eu estarei. Olha o apelo dele. Como não tem resultado para mostrar. Não tem nada para entregar de concreto que tenha melhorado a vida das pessoas. Os números são trágicos, eu falarei deles aqui. Então o que é que ele agora recorre? Ao medo. Olha, se me criticarem, terão que escolher no segundo turno Lula ou Ciro. Puxa, essa ideia para mim é sensacional. Só que pro eleitorado dele, isso faz sentido, porque o eleitorado dele olha e fala, meu Deus, é mesmo? Então deixa eu parar de criticar o mito. Deixa eu parar de criticar esse enviado, o Messias. Então a estratégia dele não é boba, gente. A gente tem que comemorar, claro, porque, de certa forma, isso aqui tá todo mundo comentando e tal. Enfim, o nome do Ciro passa a ser agora mais comentado ainda, porque é o presidente falando no nome de alguém. E sim, é o terceiro colocado, é quem tem maiores chances neste momento de quebrar a polarização. Só que do ponto de vista da estratégia do Bolsonaro é isso. É acalmar as críticas que ele sabe que vai receber com essa desculpa. Na verdade, já tem muitos apoiadores o criticando por conta dessa aprovação que ele vai fazer. Então a tática dele é essa. Agora, se a gente for olhar para o outro lado, para o Lula, não é diferente no quesito trabalhar o medo das pessoas. Como o Lula não tem projeto de país, é só um projeto miúdo de poder, de partido, projeto pessoal, ele trabalha nas pessoas. Olha, nós teremos em 2022 a democracia encarnada nele, Lula, e do outro lado o fascismo. É os dois tentando interditar o debate daquilo que realmente interessa para as pessoas. E trabalhando e explorando o medo. Bolsonaro, porque na cabeça do eleitor do Bolsonaro, Lula e Ciro são comunistas. Que esse povo é comunista atrás da porta, debaixo da mesa,
Dória, para eles, é comunista. A Rede Globo, pro eleitorado do Bolsonaro, aquele mais raiz, é comunista. Então é isso. E aí, o Lula do outro lado vai trabalhar ou eu ou o fascismo, como se só ele... Isso eu acho de uma baixeza impressionante. Como se só ele, Lula, representasse a democracia. E do outro lado, o fascismo. Então, assim, do ponto de vista dos dois, o argumento é isso. Quem tem que trabalhar para quebrá-lo? Quem não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Imaginem, se o Bolsonaro sai do jogo, como é que fica o argumento do Lula? Poxa, mas cadê o fascismo? Cadê? Eu preciso dele aqui para trabalhar na cabeça, na mente dos outros, a importância de votar em mim. Então, se você tira, através de um impeachment, por exemplo, crimes para isso não faltam. Impeachment não é remédio para governo ruim. É para aquele que comete crime de forma deliberada, como o Bolsonaro comete. Vários, né? São mais de 20 crimes protocolados, na verdade, juntados ali no pedido de impeachment protocolado, e que o Lira senta em cima, nem aceita e nem recusa. Usa esse pedido para pedir mais espaço no governo. Então, se Bolsonaro sai pelo impeachment, ou se ele derrete mais nas pesquisas, esse argumento do Lula de eu contra o fascismo, opa, cadê? Cadê o fascismo para eu rivalizar aqui, para eu polarizar? Não vai ter. E aí Lula vai ter que polarizar com quem? Com quem, se for o caso, Ciro Gomes, tem um projeto. E aí, meus amigos, esse segundo turno seria incrível para o Brasil. Sim, Lula e Ciro num segundo turno seria algo extraordinário. Porque aí você poderia ter um debate, imagina um segundo turno, só os dois debatendo com o mesmo tempo de televisão. De um lado vai lá Lula dizer que no tempo dele o pobre comia picanha, que bebia cerveja, e o Ciro propondo um projeto nacional de desenvolvimento, que caso o pobre queira comer picanha e cerveja, ele tem o direito de fazer isso. Mas esse direito ele vai além do que uma pequena crise que, se visitar o Brasil, não vai fazer com que este pobre que comia picanha e bebia cerveja vai ter que agora enfrentar uma fila de um açougue para receber doação de osso. É isso que tem hoje. Gente que vai lá pedir osso para pegar um pedacinho de carne que fica junto ali para fazer uma sopa de osso, comendo arroz quebrado, porque não tem dinheiro para comprar a carne que gostaria, o arroz do tipo que gostaria. Então você teria de um lado Lula falando que tá doidinho para abraçar o povo, e o Ciro fala, eu quero abraçar o povo, mas eu quero reindustrializar o país que se desindustrializou em grande escala nos governos petistas. Sim, é um país que o Lula, através da sua política econômica, ajudou a desindustrializar, e as consequências disso são graves. Quem trabalha muito bem esse tema é o Fausto Oliveira, no canal Revolução Industrial Brasileira. Aí lá vem o Lula falar do Bolsa Família, e o Ciro fala, tudo bem, Bolsa Família é extremamente importante, mas eu tenho um projeto para gerar empregos para que a pessoa não dependa de Bolsa Família. Aí vem o Lula falar que o pobre teve acesso à universidade, e vem o Ciro e fala, sim, e nós temos hoje 6 milhões endividados no SPC por conta do FIES. Eu vou ajudar esse a tirar o seu nome, a limpar o seu nome, para que ele volte a ter dignidade e possa consumir como gostaria, sem depender de um cartão emprestado e sem ter que pagar juro exorbitante para banco e financeira. Meus amigos, e quando a gente fala aqui insistentemente nesse canal que o desgoverno Bolsonaro está agravando os problemas econômicos que vêm aí de longa data, isso não é nenhum exagero. E naquele caso que eu falei do açougue que está doando ossos para as pessoas, o dono do açougue disse que essa prática é adotada por ele há 10 anos. A diferença é que antes ele fazia isso uma vez por semana, agora ele faz isso 3 vezes por semana. Alguém pode ter feito as contas aqui, William, mas quer dizer então que durante o governo Dilma esse açougue já distribuía osso para as pessoas? Eu tenho que dizer sim, segundo o relato dele, a gente tem que acreditar. Isso acontecia. Porque a gente vai esquecendo que tivemos uma tragédia econômica durante o governo Dilma. Porque ela enfrenta uma crise ali no preço das commodities, não teve o traquejo político para administrar e para encontrar a solução certa, e depois vem lá toda aquela questão, impeachment, enfim. Então o Lula vai tentar, de certa forma, esconder isso, mas num debate com o Ciro ele vai ter que responder
Por que que com mais de 80% de aprovação você não fez nenhuma reforma estrutural no país que nos possibilitasse atravessar períodos de crise, como o que a Dilma enfrentou, sem ter que ver uma presidente sendo impedida de continuar o seu mandato até o final por conta de uma pedalada, que era uma prática, de certa forma, que todo mundo fazia e muitos outros fizeram. Então, meus amigos, ou a gente encara a importância de se ter um debate entre Lula e Ciro, por exemplo, ou o nosso país está condenado a ter no segundo turno Lula e Bolsonaro, que vão trabalhar não a ideia de projeto, mas a ideia de medo. Encarnando a democracia em si e defendendo agora ela contra a ameaça do fascismo. E Bolsonaro, que não vai ter o que mostrar, não vai ter resultado para entregar, vai agora encarnar nele a defesa da democracia, não duvidem disso, ele já faz isso constantemente, contra o que ele chama de comunismo, de pessoas que querem restringir a liberdade do povo. Então, meus amigos, nós temos a oportunidade de ter sim Ciro Gomes no segundo turno. Agora, uma coisa é fato, não dá para a gente esperar que Bolsonaro e Lula trabalhem e incentivem isso. O que o Bolsonaro disse lá hoje foi assim um lampejo de lucidez, mas repito, para trabalhar o medo no seu eleitorado. Quem quer Ciro no segundo turno e quer Bolsonaro fora, vai ter que trabalhar e trabalhar muito, convencer as pessoas. É o trabalho formiguinha. É o famoso cada eleitor tenta convencer mais um. Porque desta forma, sim, é o que eu digo sempre, se o Ciro chegar ali em 15, 16, 17%, ele vai começar a atrair eleitores que estão com Bolsonaro porque temem Lula e vai começar a atrair eleitores que estão agora, por ocasião, com Lula porque temem Bolsonaro. E aí as pessoas começarão a prestar atenção em quê? No que o Ciro fala. E aí deixarão de votar com medo para votar com esperança. Como disse o artigo do Estadão, que eu cheguei a gravar um vídeo comentando ele, o medo de Lula e Bolsonaro é a esperança do país. Vamos trabalhar essa esperança. Nós temos esse dever, o dever da esperança, um dever de levar o projeto nacional de desenvolvimento para o segundo turno. Meus amigos, muito obrigado. Vamos continuar defendendo as boas ideias, os bons projetos, a boa política. É para isso que o canal Politizando existe. Até o próximo vídeo.